Bom, e agora a gente vai falar de uma realidade de muitos brasileiros. A necessidade de receber benefícios, como, por exemplo, o auxílio emergencial de R$ 600. O problema é que muitas pessoas estão sem documentos ou então os documentos estão irregulares e aí não conseguem a aprovação do governo federal. Isso mesmo, pensando nessas pessoas, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, criou um apoio aos vulneráveis que buscam o auxílio emergencial. A Ana Amélia é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, fala com a gente. Vamos lá conversar com ela por Skype. Oi, Ana Amélia, muito bom você estar aqui conosco na Central da Esperança, seja bem-vinda. Como que funciona essa rede de apoio? Quem pode participar? Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. A OAB de São Paulo, através da sua Comissão de Direitos Humanos, observou que para que a população em situação de vulnerabilidade recebesse esse auxílio emergencial, ela precisava resolver duas questões. A primeira questão era a questão do celular, que essa população não tem celular, ou se tem, ele não tem uma internet. E a outra situação é a situação da documentação. A maioria dessa população não tem o documento certo, ou seja, não tem o RG com o CPF. Então, nós tivemos a iniciativa de criar uma rede entre vários órgãos para que essa pessoa conseguisse obter o seu RG. E assim nós fizemos uma primeira parceria com a ARPEN, que é a Associação dos Registradores Públicos de Pessoas Naturais, onde entidades da sociedade civil, ou mesmo os CRAS, as redes todas dos CRAS e dos CREAS, podem entrar no link da OAB, dentro do link clicar em serviços, clicar Registro Civil Pandemia, e lá eles conseguem preencher um formulário e nós então vamos conseguir para essa pessoa a sua certidão de nascimento. E com essa certidão de nascimento, essa pessoa se dirige ao órgão de emissão de RG e consegue fazer o seu documento com o CPF. Ana Amélia, quem são essas pessoas que se encontram nessas condições, sem documentos e também sem conseguir esse auxílio que é tão importante? A maioria dessas pessoas é o que nós denominamos pessoas em situação de rua, que se uma vez tiveram documentos, perderam, não lembro o nome, ou realmente nunca tiveram os documentos. E pessoas, por exemplo, que moram em margem de rios, em locais rurais bem distantes, os quilombolas e os índios. Quando nós falamos em pessoa em situação de vulnerabilidade, nós estamos englobando esse grupo de pessoas. Ana Amélia, essa regularização vale também para aquelas pessoas que estão refugiadas, mas ainda estão irregulares no Brasil? A gente tem o exemplo aí dos haitianos, que muitas vezes chegam ao Brasil de forma irregular, os venezuelanos, também vale para essas pessoas? Vale, porque a rede que nós criamos com a ajuda da ARPEN, com a ajuda do CNJ, ela também envolve a Polícia Federal. Então, se uma dessas pessoas imigrantes tiverem também esse problema, pode se dirigir ao CRAS, ao CREA, que lá eles terão as informações e conseguirão regularizar o seu documento. E nos CRAS e nos CREAs, depois eles retornam com os documentos e também nas agências do Correio, eles retornam com o documento e aí então é possível fazer o seu cadastro pedindo auxílio emergencial. Agora, doutora, a OAB de todo o estado de São Paulo está preparada para receber o cidadão, fazer esse encaminhamento, esclarecer as dúvidas, porque a gente sabe que a burocracia acaba dificultando muito o acesso à informação. Todo o estado de São Paulo, OAB, está participando dessa rede de atendimento? Então, essa rede atinge todo o estado de São Paulo, mas a OAB ela não faz o atendimento direto. Quem atende os solicitantes, então, como eu disse, é a rede CRAS, CREAS e as entidades sem fins lucrativos que atendem esse tipo de população. Essas entidades, os CRAS e os CREAS, que entram em contato com a OAB e que enviam as informações. A OAB analisa e envia para o cartório de nascimento dessa pessoa. Essa pessoa, o cartório devolve essa certidão
diretamente para o órgão de identificação da Polícia Civil. E a partir dessa central, desse órgão de identificação, muitas vezes é na própria capital. Se for em outra cidade que não a capital de São Paulo, o órgão de identificação manda essa certidão de nascimento digitalizada para o local onde emite o RG na cidade do solicitante. Então, a OAB está internamente fazendo a ligação entre essas redes. Quem atende a pessoa são, então, as entidades e os CRAS, que têm assistentes sociais e que estão acostumados a atender essa população. Doutora, para a gente deixar bem claro, esse trabalho que tem sido desenvolvido, né, para quem procura essa ajuda, é de graça? É de gratuito, totalmente gratuito, e justamente porque se atesta a situação de vulnerabilidade dessas pessoas. Então, a certidão de nascimento, o RG, o CPF, o atendimento nos CRAS, depois para fazer o cadastro e na agência do Correio, totalmente gratuito. Ana Amélia, a gente quer agradecer a sua participação, sua entrevista, com certeza ajudando muitas pessoas que até então não sabiam desse auxílio, dessa rede de apoio. Então, muito obrigada e uma boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Até logo.